nossos cumprimentos a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento. Aqui o Centro Cultural Brasil Moçambique resolveu, durante essa semana, dedicar ao Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra é o dia 20 de novembro, mas sabemos que a consciência negra não é só o dia 20 de novembro. É todos os dias, em cada momento em que vivemos e nos relacionamos com os outros povos e com outras pessoas. Assim, hoje, nesse momento, vamos ter uma conversa a três, que é entre eu, a Izzy, que é a Evanise Gomes, que é professora da ECA, da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo. A nossa convidada hoje é Iércia Assis, é uma graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Sergipe, mestre pelo Núcleo de Pesquisa e Pós-Graduação de Antropologia Social da Universidade também de Sergipe, e é doutoranda nesse momento pela Universidade de Santa Catarina, no qual ela realiza um trabalho que ela está em conjunto com a Universidade Agostinho Neto. Eu gostaria de agradecer a todos e a Izzy vai continuar agora o nosso papo. Boa tarde, bom dia, boa noite, de onde vocês estiverem assistindo a gente. Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer ao Centro Cultural Brasil Moçambique pelo convite, na pessoa da Márcia, e agradecer a Iércia pelo aceite de trocar uma ideia com a gente, de bater esse papo, para falar sobre a consciência negra, que, como a Márcia bem disse, não é só uma data, mas é assim, todo dia quando você abre o olho, enfim, os desafios que a gente enfrenta, como a gente enfrenta e como a gente se descobriu e resiste como mulheres negras, seja no Brasil ou seja na diáspora. E, bem, queria dar as boas-vindas à Iércia e dar a palavra a ela, que vai falar um pouco, peço para a Iércia falar um pouco da sua trajetória e também falar da sua pesquisa, compartilhar um pouco das vivências dela conosco. Olá, Iércia. Olá, enfim, começo agradecendo o convite aqui do Centro Cultural Brasil Moçambique. Agradeço a Márcia e a Izzy que estiveram em contato comigo para a gente montar esse momento aqui, essa troca. É um momento de troca, de interlocução, que eu acho que é muito importante e que precisa ser cada vez mais fortalecido diante da necessidade de a gente estar sempre em constante conversa sobre temas que são temas muito preciosos, tanto para nós aqui do Brasil e, sobretudo, para nós do Brasil em interlocução com o continente africano, né? E a gente sabe que tem países com os quais a gente tem relações e proximidades históricas que eu acho que precisam ser cada vez mais aproximadas, entendidas, à medida que esses entendimentos e essas aproximações fazem com que a gente, inclusive, desconstrua determinados estereótipos e retire determinados preconceitos, seja da nossa cabeça, seja da forma como a gente age olhando para o mundo e olhando para as pessoas, né? Então, eu agradeço muito o convite, acho que é uma oportunidade excelente de conversa e de troca. É uma pena que isso não é presencialmente, é uma pena que eu não, enfim, essa atividade não está acontecendo em Maputo, ou está acontecendo, enfim, aqui no Brasil ou em outro lugar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a internet tem possibilitado outros encontros que talvez não pudessem acontecer ou não fossem acontecer. Então, usar da internet nessa medida, assim, é válido e é interessante. A conversa que eu pensei para a gente ter hoje aqui, e a gente já tinha conversado previamente, era falar um pouco sobre a educação do Brasil a partir do continente africano, né? Que avanço, que limites e que perspectivas a gente tem
quando a gente pensa como é que tem sido produzida essa educação aqui, essas educações, né? Porque são vários níveis educacionais e várias formas de se apropriar também de uma discussão a partir do continente africano, e também a gente entender o que seria esse a partir do continente africano, né? Eu pensei esse panorama também por conta que é um lugar que eu me sinto um pouco mais confortável, tendo em vista que eu trabalho com antropologia da educação, desenvolvo uma pesquisa sobre Brasil e Angola a partir de duas universidades onde eu fiz trabalho de campo, etnografia, né, a Universidade Federal de Sergipe e a Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto em Angola, né? Eu tive essa oportunidade de fazer pesquisa de campo e de ir algumas vezes a Angola, né? Enfim, morar em Angola, viver um período em Angola, para pensar essa educação e do que é que tem de interlocução, né, entre o Brasil e Angola na perspectiva educacional e esses projetos educacionais, onde eles se tocam ou não. Aqui hoje eu vou trazer mais um panorama do Brasil, né, e como a gente tem olhado e o que é que isso tem revelado dos desafios, enfim, do que é que a gente precisa enfrentar melhor para compor uma educação que consiga dar mais amplitude para as próprias temáticas que o continente africano tem e do que isso vai revelar também, do que isso vai indicar que é nosso ou não aqui do Brasil, desse Brasil afro-brasileiro, para a gente também não perder de vista essa importância da Semana da Consciência Negra, que, se a gente for pensar na própria reivindicação política, que também acaba se desdobrando em iniciativas diversas, e uma delas, por exemplo, são as iniciativas educacionais. O 20 de novembro ele é fundamental, né? Ele é fundamental à medida que vai ser no 20 de novembro, e a partir de todas as articulações que o movimento social negro no Brasil faz e fez, que a gente vai acabar tendo efeitos como a Lei 10.639, né? Que é a lei que instituiu a obrigatoriedade da história da África e da cultura afro-brasileira, uma lei fundamental de 2003, ou seja, é uma lei aí que tem quase 20 anos, e é uma lei que vai criar novos marcos para a educação no Brasil, em todos os níveis, né? Seja na educação básica, né? Aquela educação que vai do ensino infantil ao ensino médio, seja no ensino superior, porque a lei ela veio conjugada também com todos os outros documentos legais pedagógicos que nos ajudaram a entender como é que a gente ia implementar, né? Como é que essa lei poderia se tornar, como é que ela ia se materializar, né? E aí a gente teve um parecer maravilhoso escrito pela professora Petronila, que se tornou não só um documento orientador, mas também se tornou um documento, uma fonte de pesquisa, um documento que criou, inclusive, como a gente pensar, como é que a gente ia analisar isso e implementar nas universidades e nas escolas, né? A lei, ela tem um apelo à educação básica, muito embora ela teve que se revelar também na universidade, porque é na universidade que você vai ter a formação de professores, é na universidade que as licenciaturas acontecem, e é na universidade que você precisa entender isso melhor. E eu acho que esse é um ponto que começou a aproximar de outro modo Brasil e o continente africano, e assim, enfim, talvez às vezes eu acabe me reportando a Angola, porque me sinto mais confortável, mas isso também vai acontecer com Moçambique, isso vai acontecer também com Cabo Verde, isso vai acontecer com outros, com Senegal, com a Nigéria, enfim, com outros países do continente que o Brasil passou a olhar com maior cuidado. De algum modo, a gente teve aqui alguma tradição, a gente tem alguma tradição de estudos africanos no Brasil, mas eles sempre ficaram concentrados, né? A gente pode falar aqui do CEAL, que é o Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA, que foi fundado na década de 60, né? Num esforço significativo de alguns intelectuais baianos, e não só baianos, inclusive foi o primeiro centro a receber um número razoável de estudantes africanos. Depois a gente vai ter o centro da Universidade Cândido Mendes também, que foi fundado pelo professor José Maria.
enfim, mas eram iniciativas muito pontuais e que se organizavam de modos muito inscritos, assim, dentro das suas universidades. E aí, o que é que a lei vai fazer? A lei, ela vai estimular e vai provocar que todo, assim, praticamente o Brasil inteiro começasse a se rever e a fazer uma revisão crítica de como é que ele se posicionava nos seus conteúdos, nas suas emendas, nos seus currículos, na sua formação de professores, na perspectiva de inserir esses assuntos com uma maior transparência, com a maior perspectiva crítica, com a maior perspectiva de observar esse continente sem ser um lugar engessado, sem cristalizar as informações, entendendo a própria dinâmica que existem nesses países, começando, inclusive, a não homogeneizar mais, a entender que cada país desse tem um universo, tem uma cultura, tem perspectivas étnicas, linguísticas, e aí a gente vai começando a dar forma e conteúdo mais arranjado. Eu acho que talvez a gente esteja, inclusive, nesse momento agora, né? A gente está num momento que a gente teve uma maior quantidade de pesquisas, uma maior quantidade de pesquisadores saindo do Brasil, pesquisadoras negras e negros saindo do Brasil para ir fazer pesquisa no continente africano, que esse é um outro ganho, porque é um outro tipo de olhar que a gente vai ter, é um outro tipo de encontro. Eu poderia falar, assim, é porque não cabe, mas eu poderia falar horas e horas sobre essa perspectiva de ser uma pesquisadora negra e chegar no continente africano e pensar questões a partir daí. Eu imagino que Izzy também deva ter a mesma sensação, e é um outro tipo de forma de perceber e que vai dar outros ganhos e outros contornos para aquilo que a gente há muito tempo, às vezes, categorizou como história da África ou como cultura afro-brasileira e africana, às vezes sem ter essa proximidade ou sem ter um olhar um pouco mais apurado. Eu acho que esse é um dos efeitos que a lei traz e fez e provocou. Eu acho que a gente viveu um período interessante, um período onde a gente teve alguns ganhos. Eu acho que é só o começo. Eu acho que a gente ainda tem que fazer muitas revisões críticas. Eu acho que a gente precisa acessar melhor os intelectuais do continente africano, ler mais sobre esses conteúdos, sobre esses teóricos e pensar o que é que isso traz, entender as críticas que vêm, né, e fazer mais pontes, né? Eu acho que as pontes, elas começaram a ser construídas e eu acho que elas precisam avançar no sentido que isso vai trazer ganhos para a diversidade e para aquilo que a gente está entendendo como uma educação brasileira que incorpore, inclusive, esse lugar de negritude, esse lugar de contexto histórico africano, esse lugar de ancestralidade africana, esse lugar dessa memória aí que precisa ser não só resgatada, mas ela precisa ser observada dentro das intenções que ela tem, dentro das perspectivas que ela pode alcançar, dentro da complexidade, inclusive, né? Não romantizando, entendendo o lugar crítico, entendendo que nem tudo vai ser maravilhoso e lindo, como às vezes a gente cai nesse lugar que é um pouco perigoso, que, inclusive, quando a gente cai nesse lugar, a gente acaba pensando, sobretudo aqui, o Brasil, a gente acaba indo para um caminho muito perigoso, que é omitir informações, e muitas das vezes essas omissões históricas, elas fizeram que a gente achasse, por exemplo, que o Brasil era um país que tinha uma democracia racial, ou era um país que tratava bem a sua população negra, quando não. Então, trazer esses pontos, assim, e indicá-los de outra forma, a partir dessa interlocução com o continente africano, faz também com que a gente entenda porque a gente caiu em alguns lugares que hoje não são tão interessantes e que a gente precisa desconstruir, que a gente precisa olhar com criticidade, ir ao continente africano na perspectiva de ouvir as pessoas, né, de saber o que é que elas estão produzindo e trazer isso à medida de que isso vai ser incorporado como mais uma temática, como mais um tópico, como mais uma possibilidade da gente organizar melhor e mais a educação. Eu acho que a gente ganha outros fôlegos discursivos, de discussão, outras oportunidades de interpretação, e aí, a partir do momento que a gente tem outras oportunidades de interpretação, a gente consegue compreender melhor. E essas compreensões melhores, eu acho que elas fazem com que a gente não... que a gente olhe a dimensão com que foi e é o lugar que a população negra
teve e tem na formação brasileira, né? Olhar para o continente africano também, colocá-lo em interlocução, não é só olhar e assim, ai, não, tá lá, não. É olhar com esse lugar de horizontalidade, de conversa, de diálogo, faz também com que a gente entenda a nossa formação social, né? Quem nós somos e o que é que isso nos leva, né? Compreender esse passado para organizar um presente e vislumbrar um futuro possível, um futuro onde que a gente tenha menos desigualdades, e não só as desigualdades raciais, mas as desigualdades de conhecimento, as desigualdades epistemológicas, essas outras violências também que fazem que às vezes a gente considere esses lugares distantes e não interessantes, né? Se a gente for pensar aqui, as nossas próprias formações, né? Como é que a gente via o continente, como é que ele era apresentado, e hoje, ainda como ele é apresentado, mas hoje a gente vai ter muito, muito mais vozes críticas e muito mais vozes trazendo outros elementos, dizendo, olha, não é bem assim, esse lugar está cristalizado, você precisa desconstruir essa ideia. Ou seja, a gente está numa dinâmica agora que eu acredito, mais uma vez, que foi muito provocada pelo marco da Lei 10.639, obviamente congregado com todas as reivindicações que o movimento social negro fez ao longo de uma vida inteira, congregado com figuras e ícones muito importantes, que sempre lutaram pela inserção da temática, né, de história da África e cultura africana e afro-brasileira, como Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, enfim, você vai ter uma esteira aí de intelectuais que sempre pensaram isso, desde muito cedo, desde muito antes da lei. O próprio Abdias, né, foi um cara que pensou isso, inclusive, como forma de lei, enfim, ou seja, você vai ter isso tudo congregado, chega no momento, em 2003, é uma lei muito significativa, porque ela simbolicamente foi uma das primeiras leis assinadas, né, na gestão, à época, ou seja, realmente e foi uma das leis que alterou a nossa LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases Curriculares aqui do Brasil, ou seja, a magnitude dela, né, ela tem uma força e um empenho, e aí ela acaba provocando essas outras situações e faz, inclusive, com que a gente consiga criar espaços como esse aqui de interlocução entre Moçambique e Brasil, onde a gente vai estar discutindo questões sobre educação, né? São panoramas que antes pareciam estar muito distantes, né? Estarem muito distanciados. Eles não eram muito possíveis, no sentido de que a gente, às vezes, achava que tipo de contribuição, né? Aquela história de achar que a África não tem uma história, que a África é um lugar sem fontes, enfim, uma série de coisas. Ou seja, a partir do momento que essa lei vem, ela diz, não, vocês têm todo um conteúdo aí para ser inserido e precisa ser pesquisado, precisa ser entendido, precisa ser compreendido, precisa ser desconstruído no sentido que tem coisas que estão engessadas e precisa ser traduzido, né? Qual é o lugar dessa tradução? Como é que a gente vai traduzir essa dinâmica sobre o continente? Como é que a gente vai trazer isso para os currículos? Qual a importância da interlocução, de trazer os textos, os teóricos, as literaturas, a música, enfim, todo esse cenário aí que faz com que a gente reelabore, né, incorpore, entenda que sem essa aproximação fica muito difícil a gente entender quem a gente é hoje, criar novas reivindicações e ampliar as pontes, né, e ampliar, assim, essas vozes que são vozes singulares, mas que podem estar em convergência e que podem ser aproximadas, né? Como, assim, eu acho que tem uma lição que a gente pode trazer, que, assim, nós somos diversos, mas não estamos dispersos, né? Tem toda uma convergência aí que é possível de sentidos e de ideias, e que eu acho que esses são os desafios. Agora a gente avançou, né? Tem alguns limites, mas eu acho que tem um futuro aí, um futuro entre esse continente que a gente começa a entender de outra forma, e o próprio continente também olhando de outro modo para o Brasil, que precisa ser ainda mais aproximado, ser mais entendido, ser mais complexificado, assim. Bom, eu acho que não sei se eu passei, eu falo muito. Não sei se alguém está controlando o tempo, mas
talvez a gente possa ir conversando um pouco agora, enfim. Obrigada, Iércia. Eu acho que a proposta que você traz, da tua pesquisa, da tua vivência, tanto na ciência social aí no Brasil, quanto teu diálogo com o continente africano, em especial com Angola, mas que a gente pode também aproveitar para outras realidades, como Moçambique, Cabo Verde, enfim. Acho que é bastante importante falar sobre isso, né? Falar sobre o conhecimento africano e afrodiaspórico. Enquanto você estava falando, me fez pensar que é uma travessia, não é uma travessia só do oceano, mas é uma travessia intelectual também, porque você vai deixar para trás um conhecimento que é externo a nós, de certa forma, para conhecer uma ancestralidade, algo que tem a ver com você, mas que você foi tolhido, você foi aquele lado foi tirado de você. Pelo menos quando eu mudei para cá, para Moçambique, foi uma das primeiras sensações que eu tive, porque eu estava realmente fazendo uma travessia que não era só um oceano de água, mas um oceano também de conhecimento, né? Com muita ancestralidade, com muita oralidade, e que tinha uma, uma uma gama enorme de possibilidades em termos de conhecimento, e não só de intelectuais, que nós desconhecíamos, que é tão próximo e, ao mesmo tempo, tão distante, porque nós não tínhamos acesso, né? E que hoje, felizmente, é possível, é acessível, e que a gente, na verdade, precisa explorar para nos conhecermos melhor, né? Márcia? Olha, realmente essa viagem, como a Evanise falou e você fala, eu também senti, tá? E descobri depois, ao longo do tempo, algumas coisas que também nos unem, ao mesmo tempo que nos separa, também nos unem, que é a forma de como conviver entre família. Essa coisa tão africana, né? Que no Brasil a gente acha que é horrível, porque todo mundo se interfere na tua vida, toda a família dá palpite, toda a família faz, né? Então, essa grande família largada, a gente começa a ver que nós temos uma raiz e que vem por trás disso, né? E que lá a gente diz, por que que nós negros estamos sempre juntos, sempre grudados e sempre discutindo sobre os problemas do outro, né? Isso faz parte da africanidade, faz parte de nós sermos assim. Aquilo que também, quando eu noto aqui em Moçambique, que depois do enterro tudo vira festa, é nosso, né? A morte para nós não é tão dolorosa. Sim. A morte para nós nos traz festa, nos traz alegria depois de um certo momento. Pois uma coisa... Sim, pode falar. Não, Márcia, era só isso. Pois é. A gente faz isso, principalmente no Nordeste. Em São Paulo a gente já perdeu muito, mas no Nordeste isso acontece, né? Sim. Após o enterro, todo mundo vai para casa, as cantigas, as músicas, e acaba virando uma grande festa. Um almoção. E isso acontece aqui, é um grande almoço, e aí todo mundo bebe, todo mundo conversa, todo mundo... É muito, muito nosso. Atravessar o oceano, para nós, foi muito importante. Yércia, e sobre a tua pesquisa especificamente, que fala sobre a educação, né, tanto no Brasil quanto em Angola, o que foi que você descobriu? Assim, quais são as tuas grandes descobertas? Porque eu sei que você descobriu alguma coisa. Nossa, essa pergunta é uma pergunta... Enfim, eu acho que quando eu tenho uma coisa de condução muito ancestral na minha ida a Angola,
E eu vou tentar resumir aqui muito rapidamente para contar, porque o que é que acontece? Eu sempre trabalhei com antropologia da educação. Desde a minha graduação, eu sempre estive vinculada a fazer uma discussão sobre educação, porque eu sempre achei muito, eu acho que a educação realmente ela é um dispositivo de transformação, é um dispositivo que te dá autonomia, que te dá independência, que te dá liberdade, né? Enfim, e por conta de uma trajetória familiar que sempre privilegiou a educação, porque sempre foi no lugar, sempre foi na educação que as coisas aconteceram, né? A vida se transformou a partir da educação. E a minha mãe sempre fala que assim, quem não tem herança para herdar tem que estudar. Então, a gente vindo de uma família negra, é basicamente isso, tem que estudar. E aí eu fiz a graduação, mestrado e tal, e depois trabalhei em outras coisas, sempre pensando em educação e políticas públicas. Sempre trabalhei com cotas, eu trabalhei muito tempo com cotas e ações afirmativas, ainda trabalho, gosto de escrever sobre isso, estou sempre ligada nessa discussão. Quando eu fui fazer o doutorado, eu entrei com um projeto para falar sobre ações afirmativas. Eu gostaria de trabalhar com ações afirmativas e cotas no ensino superior e gênero. A ideia era trabalhar com estudantes mulheres cotistas nos cursos de exatas, engenharias, física, matemática, enfim. E aí, no meu primeiro ano do doutorado, conversando com a minha orientadora, a professora Ico Boaventura Leite, ela falou, olha, se você pode continuar pensando essas questões, porque, de algum modo, eu tocava na Lei 10.639, porque ela foi um ponto fundamental para várias outras mudanças que a universidade acabou fazendo e acontecendo, inclusive no que tocam outras políticas, né? De algum modo, a gente também pode interpretar a Lei 10.639 como uma ação afirmativa, né, por parte do Estado brasileiro, reconhecendo a necessidade de você reparar conteúdos, né, historicamente omitidos dentro do currículo. E aí ela falou, olha, você pode ampliar e tal, não sei o quê. E uma possibilidade é a gente começar a pensar um diálogo com Angola. E aí fiquei assim, eu falei, vamos pensar. E aí eu comecei a estudar efetivamente sobre Angola e aí começar a entender a partir lá do NUER, que é o núcleo de pesquisa, que a gente, enfim, trabalha, tem bastante coisa. E eu falei, mas será que vai dar certo? Enfim, ponto. Essa é a primeira parte da história. Aí, a segunda parte da história, que na verdade é a primeira parte da história, é a minha relação familiar com Angola. Eu venho de uma família que a gente tem uma festa, uma celebração que acontece todos os anos, em louvor a Santa Bárbara, a Iansã, e também a abolição dos escravos. E essa festa foi fundada pela minha tataravó, que foi uma africana escravizada saída do porto de Luanda. Não sei necessariamente se ela vinha daquele território, se ela veio de outro território, mas o nosso marco familiar paterno de saída do continente é o porto de Luanda. Ela chega como... Ela veio criança, que era uma coisa incomum. Ela era uma criança, ela veio uma criança escravizada até o porto de Salvador, foi vendida para um engenho de nome São João, que existe até hoje aqui no estado de Sergipe. E ela foi uma africana escravizada, depois liberta, e, enfim, depois ela tem uma casa, e ela tem essa casa, e ela celebra essa festa, e essa festa está na nossa família até hoje, tem 133 anos, que é o tempo da abolição, que é o tempo que ela começa a celebrar isso. Nós somos a 6ª geração. Mesmo tendo toda essa história, assim, Márcia e Izzy, eu nunca imaginei que eu poderia chegar em Angola e que eu ia poder chegar em Angola a partir de uma perspectiva educacional. Porque a minha avó, a minha tataravó, que teve um nome, ela foi batizada como Maria da Soledade, mas ela lembrava o nome dela, ou, enfim, ela tinha uma recordação que foi passando, né, numa herança de oralidade, porque essa história, ela só tem um documento escrito, todo o resto é tudo oral, e ela tinha esse nome, que era o nome Tamakalinsky Okubanker, que era o nome que ela dizia ser o nome dela.
Bom, isso pode ser muitas coisas, né? A gente, enfim, eu estou aí numa pesquisa, numa busca de outras, para a gente acessar outras coisas sobre isso, né? E o que é que acontece? Eu vou para Angola para fazer uma pesquisa de doutorado. A minha tataravó saiu como uma criança escravizada do continente para o Brasil e eu retorno para o continente tendo uma professora e fazendo pesquisa. Eu acho que só essa travessia aí, né, para usar o termo que a Izzy trouxe, ela é muito significativa, né? Um ir de um jeito e um voltar de outro. E aí eu lembro que eu estava há 15 dias em Luanda e eu saí, fui visitar uma lavra. Não sei se aí em Moçambique chama lavra também. E aí, enfim, fui visitar uma roça. Fui num lugar, no Bengo, que é uma província vizinho ali a Luanda, e a gente passou o dia lá, na casa de uma senhora, a avó Maria. E aí, gente, foi muito... São essas coisas que são um pouco inexplicáveis. Eu acho que todas vocês devem ter uma sensação um pouco parecida com essa. Em geral, quando eu converso com pessoas que saem do Brasil, que são corpos afrodiaspóricos e chegam no continente africano, todo mundo vai ter um relato de uma sensação dessa. E aí eu fui nessa casa da avó Maria, a gente passou o dia lá, foi na lavra, pegou feijão, pegou quizaca, que aqui no Nordeste a gente chama de maniçoba, né? Eu lembro que alguém falou, porque tem que comer quizaca, porque quizaca. E aí, quando eu encontrei, eu falei, mas gente, isso é maniçoba. Essa história foi tão singular que rendeu um capítulo, né? O último capítulo da minha tese, o nome é esse. Quizaca não, isso é maniçoba, né? Porque são as aproximações e os distanciamentos que tem entre Brasil e Angola. Mas aí, enfim, eu tô falando lá de educação e eu vou chegar nesse ponto. Só um momentinho. A maniçoba aqui é a matapa. Pois é. Não, Em Moçambique é a matapa de camarão, que é feita na Amazônia. Exatamente. Lá o pessoal lá aqui a gente come com carne seca, ou sem, como em Angola as pessoas comem sem proteína animal, enfim, ou com proteína animal. A gente aqui come muito com carne seca, né? Na Amazônia também aí faz com camarão e na Bahia, né, com vocês fazem com carne de porco. E eu já fiquei de fazer em casa com carne. E é uma delícia, né? É uma comida também que você come e você fica depois assim. E aí eu fui na casa da avó Maria, a gente passou o dia lá. E aí depois que eu fiz a gente tava lá, enfim, aí já era hora de ir embora. E eu falei assim, não, deixa eu ajudar aqui, né, arrumar essas coisas. E nesse momento todo, do dia inteiro, eu não tinha entrado na casa dela. Em nenhum momento eu tinha entrado lá no espaço da casa dela. Fiquei só pelo quintal, a gente foi na lavra, enfim, todas as coisas. E eu falei, não, deixa eu ajudar aqui, vou colocar essas coisas aqui dentro da casa. E aí, quando eu entrei na casa dela, eu já contei essa história várias vezes, assim, mas essa história sempre me dá um... quando eu entrei na casa dela, eu senti o cheiro da casa da minha bisavó. Foi uma coisa, assim, surreal. Eu nunca tinha vivido uma sensação como eu vi. Eu parei, assim, sabe quando você para 5 minutos, você fala, mas, bom, eu tô aonde? Onde é que eu tô? Enfim, a minha avó foi minha bisavó, né? Na verdade, eu falo vó, mas era minha bisavó, que se chamava Furtuosa. Ela morreu com mais de 100 anos também. Ela foi filha da libertação, né? Os pais foram escravizados e ela já nasceu no ventre livre. E eu senti o cheiro, e aí eu lembro que eu fiquei sem saber como reagir. Bom, botei as coisas lá e vim embora. E a minha única reação, eu cheguei em casa, assim, eu fiquei muito emocionada, aí eu liguei para minha mãe. Falei, mãe, aconteceu uma coisa que eu não consigo explicar, assim. Ela falou, mas eu falei, não, eu entrei na casa de uma senhora e era o cheiro da casa de vovó Furtuosa. Ela falou, vai ver que essa senhora é sua parente e você não sabe. Aí eu falei, cara, não sei, mas são essas conexões, assim, que é uma recondução que eu considero ancestral, mas que só ocorrem por conta de uma oportunidade educacional, né? Essas coisas precisam estar conjugadas. Se você não tem uma política que vá permitir isso, se você não tem investimento, se você não tem alocação de recursos, fica impossível a gente conseguir fazer determinados acessos que
na verdade, parecem ser muito pessoais e muito hipersubjetivos ou supersubjetivos, mas, na verdade, eles fazem parte de uma outra compreensão que a gente vai poder fazer sobre o continente africano. E isso vai agregar necessariamente como a gente observa e que categoria é essa que a gente está chamando, por exemplo, de história da África, ou de cultura africana, ou de cultura afro-brasileira, porque são camadas que são reveladas sobre isso, que a gente traz outras interpretações. E essa foi uma outra descoberta que aconteceu comigo, quando eu cheguei na Universidade Agostinho Neto, que pela primeira vez eu me deparei com uma universidade completamente, ou quase completamente, formada de estudantes negras e negros e de docentes negras e negros também. E é uma outra perspectiva, são outras lentes. E isso aí aciona outros sentidos que, em tese, às vezes eles estão conosco, mas eles ficam tão adormecidos, tendo em vista que aqui você está com tanta omissão, que você está com tanta coisa não revelada, que está tão desigual, que você tem interpretações e compreensões que às vezes a gente não vai alcançar, e que só são possíveis quando a gente acessa a esses lugares e vê que existem outras compreensões, que são outras possibilidades, que outros diálogos nascem daí, né? E aí, quando eu vou fazer pesquisa na Agostinho Neto, lá na Faculdade de Ciências Sociais, de algum modo eu me deparei com isso, me deparei com toda uma intenção de pensar e de tentar produzir de outros modos, de perguntar para mim, uma das perguntas que eu recebi, que eu ouvia muito, assim, como era uma pesquisa que já tinha lá no seu escopo fazer uma análise e pensar questões sobre a história da África e da cultura africana e afro-brasileira a partir dessa interlocução, uma das coisas que eu mais ouvia das minhas e dos meus interlocutores era assim, mas o que é que você sabe sobre a África? O que é que você sabe sobre Angola? E nos primeiros momentos eu ficava assim, nossa, será que eu não estou explicando bem a minha pesquisa? Qual é o objetivo? Ou, sabe, será que eu estou falando alguma coisa que não deve ser? Mas essa pergunta era um convite. E é esse convite que a gente precisa estar aberto. Era um convite assim, olha, vem acessar o que é história da África para Angola. Vem acessar a história de Angola a partir dessa produção acadêmica angolana. Era um convite mesmo, era uma indicação, era um sentido de dizer, não era, na verdade, uma pergunta agressiva ou uma pergunta que só estava embutida de crítica. Não, era um convite, né? Era uma pergunta assim, porque quando as pessoas me perguntavam assim, mas o que é que você sabe sobre Angola? Elas estavam dizendo assim, olha, a gente tem uma série de coisas para dizer sobre isso, mas você está disposta até quanto, né? Que ouvidos são esses, né? Que interlocução é essa? E aí eu fui descobrindo muitas coisas. Depois eu fui uma vez assim, e eu lembro que quando eu cheguei no final da pesquisa de campo, eu falei, não, agora eu já tenho muitas coisas, não devo voltar em Angola. Depois voltei, enfim, voltei mais do que deveria, eu acho, no sentido que assim, eu acabei juntando muitos dados de pesquisa, porque acabou se tornando uma cebola, assim, sabe, toda hora, e aí descobrindo uma coisa, eu falava, não, agora eu vou voltar, porque eu acho que eu vou ver isso, e eu quero ouvir o que é que as pessoas estão pensando, e eu acho que essa descoberta, ela é uma ponte, inclusive, que está acontecendo, é um trânsito, é uma travessia que eu não pretendo encerrar por agora, evidentemente, e que ela toma um lugar muito especial, assim, precioso. E tem um fato, eu não sei se vocês consideram isso também, mas eu acho que nesses últimos 10 anos, assim, talvez, a gente pode colocar 10, o continente africano começa a receber efetivamente pesquisadores e pesquisadoras do Brasil que são corpos afrodiaspóricos. Até então, esse lugar ele ainda não era muito permitido a nós, porque nós também não estávamos na pós-graduação. Então, são coisas que acabam se conjugando. Com o fato de você ter mais estudantes negras e negros na pós-graduação, mais possibilidades de pesquisa, inclusive incluindo o próprio continente, começam a acontecer. Eu lembro que nessas minhas fases em Angola,
desde 2017, que foi o primeiro ano que eu fui, eu tive contato com pelo menos 5 pesquisadoras negras em Angola fazendo pesquisa, ou fazendo pesquisa só sobre Angola, ou fazendo pesquisa em interlocução, né? Até então, eu via, por exemplo, essa dificuldade, ela se revelava quando eu não conseguia achar texto de outras pesquisadoras negras que escrevessem pensando a sua estadia, sua pesquisa de campo, sua metodologia, suas categorias de análise, a partir dessa ida e dessa travessia, ou inclusive desse permanecer, desse estar, né? Que aí já é um outro tipo de ganho, já é uma outra representação, já são outras pontes que se abrem, que eu acho que a gente não pode, inclusive, fechar esse caminho, né? Eu acho que esse caminho ele foi assim, ele foi ampliado, né? Ele parecia ser uma via assim um pouquinho estreita, e eu acho que agora ele está maior, ele está mais amplo. Eu acho que a gente está aprendendo a navegar melhor sobre esse Atlântico, né? Sobre esse grande mar aí, que na verdade não nos separa, né? Às vezes parece um riacho, assim, de tão próximo que a gente está, às vezes. Não sei se eu respondi, eu acabei ampliando muito. Respondeu, sim. Eu estava a pensar aqui que, de certa forma, para quem como você, eu e Márcia, que de alguma maneira temos alguma relação com educação étnico-racial, né? Quando a gente vem para cá, não sei se antes de vir, sendo afrodiaspóricas, a gente acaba tendo um olhar em relação à África que é um pouco romântico, em primeiro Sim, lugar, e como uma coisa, e como se fosse um espaço geográfico, cultural único. E quando a gente chega no continente, seja em Angola, Moçambique, Cabo Verde, a Márcia também pode falar um pouco sobre isso, porque circula mais, já circulou mais nesses espaços, você se dá conta que existe uma diversidade e que é muito intenso, sim, com muita ancestralidade, oralidade, mas que tem seu lado negativo e tem também seu lado positivo. Tem aquela coisa, essa memória olfativa que você teve, provavelmente de uma ancestral sua, memórias, imagens que é como se você retornasse para a tua infância com imagens que você via na tua sim. infância. Parece como se você tivesse num déjà vu. Eu já É, vivi isso, eu já vi essa cena, eu já senti esse cheiro, né? Que são muito próximas, e você fica a pensar, meu Deus, eu atravessei um oceano e senti um cheiro que é familiar para mim, algo que é muito próximo, como se você tivesse a voltar para a tua casa. Pode parecer um pouco romântico isso, mas em algum momento, ao sentir o cheiro da casa da tua bisavó, parece que você, opa, é algo que é da minha casa aqui, né? sim. E é muito, vai além dos limites assim de ser só uma pesquisadora, né? É uma pesquisadora, mas que tem esse lado ancestral muito forte ligado à sua pesquisa e ao seu fazer, né? Como dá para perceber na tua fala, Yerce. Eu acho que esse voltar às raízes tem muito a ver. Eu também tenho uma história muito interessante. Quando eu nasci, a minha avó fez uma cerimônia e que minha mãe tentou ver e ela não conseguiu porque ela chegou e quando ela saiu para o quintal para ver o que ela estava fazendo, ela disse: entra porque você é criança. Isso não é para você. Então, é uma expressão muito típica agora que eu descobri quando vim para Moçambique, que é moçambicana. Você é criança. Quando eles não querem que uma pessoa saiba, você é criança, você não tem idade ainda para saber. E uma amiga minha, que é moçambicana, que estudava na Unicamp, a Flávia, a mãe foi para o Brasil. E minha mãe resolve contar a história. Olha, eu vi a minha mãe fazendo isso para a Márcia. Ela tirou toda a roupa da Márcia, pôs enrolou no lençol branco e ofereceu a lua, né?
Ela falou, olha, eu vou voltar para Moçambique, eu acho que eu já sei mais ou menos o que é, mas depois eu te digo. E ela escreve para minha mãe, depois de 6 meses, dizendo, esse é o ato da lua, Yokinguelekezê, que é feito à base do rio Save, principalmente pelos machopes e não sei o quê. Passou. 5 anos depois, eu conheço o que é o meu marido, que é machope, e eu fui casar dentro de uma casa machope. Nossa! Quer dizer, que tem toda essa tradição que a gente não sabia. Até aí Pois é, é um gente. ato, ok, africano que foi feito. E eu era uma das mais rebeldes, quando minha avó falava, nós somos descendentes de moçambicanos, eu ria, porque eu falava, imagina, saíram como escravo, não sabe direito de onde veio, qual a zona e sua origem. Né? Então, hoje eu estou casada dentro de uma casa machope, em que eu sou a mulher do mais velho, né? Que significa Nossa! ser líder de toda uma etnia, de todo um grupo. E era muito engraçado porque meu sogro, antes de morrer, dizia para todos, a Márcia não é brasileira, a Márcia é daqui. E ela vai ser sempre a mulher do mais velho. E é muito engraçado. Então, quando você começa a ver algumas coisas, Pois e aí é. isso nos remete a muita coisa. E é muito bom a gente saber de onde veio. Porque uma vez uma amiga disse, moçambicana, mas eu não sei por que vocês brasileiros, negros, têm tanta vontade de saber aonde veio. Eu falei, porque você já se sentiu órfão? Imagina você ser uma criança que não sabe qual é a sua origem. Quem é seus pais? De onde você veio, de onde você nasceu? É assim como nós nos sentimos. Muitas vezes Exatamente. órfão, né? Sabemos que temos um pai que nos gerou, uma mãe, mas não sabemos quem são e onde estão. E gostaria de fazer uma pergunta um pouco capciosa, mas dentro dessa sua busca na educação, você encontrou algo que nos remeta ao Brasil, que seja muito similar no modo de educar? Eu tenho uma. Um pouco. O que acontece? Pensando, né? Vou lá para o universo do campo, né? Onde eu fiz pesquisa. Eu trabalhei com cursos de humanidades, né? Nas 2 universidades. Cursos de História e Ciências Sociais, mas basicamente História e Ciências Sociais. Circulei pelos outros, mas aonde eu tive a aproximação e onde a interlocução aconteceu foram nos cursos de Ciências Sociais, no caso, Ciências Sociais aqui no Brasil, né? Mas aqui até foi mais História mesmo, que é onde tinham as disciplinas. E Angola circulou ali na Sociologia, na Antropologia e na História, né? Mas também com mais força na Sociologia e na História. E o que acontece? Tem uma intenção que está começando a acontecer aqui de romper. E o que quando eu falo intenção de romper, é uma intenção assim de ruptura com esse sistema montado, né? Com esses currículos, com esses conteúdos, com essas emendas. Tem uma intenção muito evidente, assim, que tem sido cada vez mais provocada e estimulada, inclusive, pelos estudantes. Os estudantes, sobretudo os estudantes negras e negros que estão entrando na universidade, a partir, inclusive, de política de cotas, eles estão começando cada vez mais a exigir currículos, conteúdos e teóricos que estejam vinculados a uma discussão negra. E sejam eles também de autoria negras ou de autorias africanas. Esses estudantes, eles têm começado a se organizar e exigir isso, estão fazendo com que a universidade comece a ter que se rever. Os professores começam a se rever e, enfim, tem essa necessidade, ela tem acontecido, né? Isso tem se tornado uma pauta, eu acho, cada vez mais forte. Esse é um ponto. Em Angola, tem uma estrutura que precisa ser vencida e que, inclusive, é uma estrutura ainda que é muito colonial. Você vai ter muitos aspectos ainda desse passado, que é um passado muito recente.
A Faculdade de Ciências Sociais, por exemplo, ela é uma faculdade que foi criada em 2009 e começa a existir em 2010. Anteriormente, ela era vinculada a uma faculdade só que nasceu em 2003, que era a Faculdade de Letras e Ciências Sociais. Em 2009, ela é desmembrada e se torna uma unidade orgânica, né, separada. Ou seja, ela é muito recente, são 10 anos, enfim. Mas você também vê uma intencionalidade ali em acontecer, em romper com determinadas estruturas, com determinados panoramas que não respondem, inclusive, às próprias perguntas que a sociedade angolana tem feito, que a academia vai tentar buscar responder. Eu acredito que, sobretudo, os professores mais recentes, assim, mais jovens, eles têm similaridades, assim, os professores do Brasil mais jovens estão mais engajados, assim, no sentido de dar uma resposta mais rápida, né? E, ao mesmo tempo, isso é muito próprio da juventude, né? A juventude tem uma ansiedade diferente que enfim, parece que quer mais rápido. Então, eu acho que tem esse ponto aí que se assemelha, essa geração mais jovem de formados, de pessoas com pós-graduação, que estão na universidade, eles estão um pouco mais engajados no sentido de oferecer respostas mais rápidas, muito embora eles vão esbarrar com uma infraestrutura, com uma organização institucional que às vezes não permite. E aí eu acho que esse é um outro ponto também que acaba aproximando o Brasil e Angola. A gente tem estruturas institucionais que são eurocentradas. E a partir disso você acaba não conseguindo fazer determinados rompimentos. E isso acaba influenciando diretamente nas formas e nos modos como esses modelos de ensino e aprendizagem são levados para a sala de aula. E aí acaba segurando esse docente ou essa docente à medida que ele não vai ter muito espaço para fazer determinadas atuações, né? Algumas atuações elas acabam ficando limitadas diante dessa estrutura institucional que às vezes não quer e não busca responder às próprias demandas que estão acontecendo na dinâmica da universidade. Eu acredito que esse é um outro ponto. Um terceiro ponto, que eu acho que em alguns momentos fazem com que a atuação da docência Brasil e Angola se pareçam, é a falta de redes, a falta de interdisciplinaridade, a falta de colocar em conversa disciplinas que parecem estar muito distantes, mas que são muito próximas, assim, sabe? Não, eu estou ali, eu sou da história, não vou dialogar muito com quem é da sociologia ou com quem não é da antropologia, vamos cada um aqui fazer as nossas pesquisas e organizar as nossas coisas, quando o próprio tema, história da África, ou cultura africana, ou cultura afro-brasileira, ele é, assim, na sua natureza interdisciplinar, porque ele traz muita diversidade, ele traz muitos conteúdos diversos e que são necessariamente, eles precisam necessariamente estar em conversa. Eu acho que talvez esse é um outro ponto que a gente acaba aproximando, porque faz com que essa atuação docente também, ela fique, assim, ela fica um pouco, assim, circunscrita, né? Ela fica um pouco mais... engessada. Isso, A gente nos engessam e te colocam numa caixinha, né? E te fecham lá dentro. Né? Encapsula, deixa encapsulado, quando o próprio tema ele vai te provocar outras coisas. Mas eu ainda acredito que muito disso mesmo, assim, desses outros efeitos, eles são uma consequência da própria organização institucional, da estrutura institucional, que ainda não consegue perceber a própria dinâmica que tem acontecido na universidade, não consegue entender que a alocação de recursos e de investimentos ela precisa ser ampliada, no sentido de que todas as áreas precisam receber apoio, investimento e atenção, né? E considerar, inclusive, também que as ciências humanas elas são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer país, para o entendimento de qualquer coisa. Eu acho que
Angola e Brasil também se assemelham nisso, no sentido de acabar, sobretudo no nosso caso aqui, nos últimos anos, acabar dando um olhar muito grande para áreas específicas, que não as ciências sociais e humanas, e acaba, evidentemente, tendo um efeito na sala de aula, porque esse docente, às vezes, não consegue fazer determinadas atividades que seriam de manutenção, aperfeiçoamento, novos entendimentos, as próprias redes, né? O ir e vir. Eu gostaria muito, por exemplo, que a gente recebesse muito mais professores de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, de Guiné-Bissau, do Senegal, da Nigéria, aqui no Brasil, para, sei lá, para cursos longos ou para cursos rápidos, ou para cursos de formação de professores, porque uma coisa é a gente, sabe, incorporando todo um dia, um debate, incorporando teóricos, incorporando livros, mas é muito interessante e proveitoso e, sabe, é uma fortuna quando a gente recebe essas mesmas pessoas que estão produzindo esses conteúdos e que venham aqui conversar conosco, mas para isso a gente vai precisar que essa estrutura aí institucional comece a ser olhada de outro modo, comece a ser, enfim, pensada de outra forma, né? Eu acho que esse é um ponto que os dois países se esbarram e que acabam tendo consequência direta na atuação da docência, assim, no modelo pedagógico, de como é que você vai constituir esses currículos, essas ementas. E eu acho que outra coisa assim que assemelha muito e é muito similar é a vontade, a disposição que essas e esses docentes têm, estar em sala de aula enfrentando todas as dificuldades que o campo da educação tem, né? Enfrentando salas de aulas grandes com muitos estudantes, né? Enfim, fazendo e acontecendo, né? Tanto no Brasil como em Angola, eu notei isso. Talvez Angola eles sejam ainda mais aguerridos e mais resilientes, porque eles, enfim, ainda têm algumas coisas do passado recente que acabam limitando ainda mais o processo do ensino e da aprendizagem, assim. Enfim, não sei se eu respondi. Eu acho que sim, né, foi uma ótima conversa. Izzy, você gostaria de colocar mais alguma coisa? Na verdade, não, a gente está chegando, né, no finalzinho do nosso tempo. Daria para a gente ficar conversando muito aqui, trocando impressões e não só experiências. Muito da fala que você fez agora, eu sou professora aqui na universidade e vejo essa realidade refletida também aqui em Moçambique, de alguma maneira, né? E eu penso que a gente, tanto o Brasil, em termos de educação, quanto os países afrodiaspóricos, né, expressando língua portuguesa, que é o que nós temos acesso nesse momento, e os países africanos, no caso, eles têm muitos desafios ainda em relação à educação, né? E o bom desses desafios é que tem muito a explorar, quer dizer, tanto nós brasileiros aqui, como a Yércia falou, também fazer essa troca, esse intercâmbio de professores africanos, né, angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, enfim, de outras nacionalidades, poderem também fazer essa troca conosco e se reconhecerem assim como nós tivemos a oportunidade de nos reconhecer aqui, né, enquanto professoras, a Márcia de língua portuguesa, eu de televisão, jornalismo, né, e a Yércia na área da antropologia, e que a gente vê que tem realmente conexões muito fortes, né, tanto nesses termos intelectuais, quanto na nossa cultura, na nossa ancestralidade, na forma como a gente sorri, na forma como a gente fala alto, na forma como a gente dança, né, como a gente se expressa, e essa conexão, essa ligação, esse reflexo é muito, muito bom, muito interessante, né? Então, acho que por isso eu e a Márcia
viemos e ficamos, né, Márcia? Acho que ficamos por aqui, né? Acho que já fiquei, né? 26 anos já fiquei. Já Nossa, estou totalmente, totalmente africana. Estou totalmente africana. totalmente. Eu acho isso muito, assim, surreal, porque é engraçado como você vai assim e por exemplo, eu pensei o meu planejamento assim, sabe quando você fala, tá, eu acho que, enfim, foi totalmente, e parece que você é meio, eu não sei, não é bem seduzido, assim, porque quando a gente fala seduzido, dá uma romantizada, porque a gente também sabe que tem aspectos muito pesados, né, do dia a dia, enfim, ser mulher, né, nesses contextos, né, e, enfim, por exemplo, foi uma coisa que eu enfrentei muito, porque eu tenho essa cara muito jovem, assim, né, e aí eu sou baixinha, eu não sou uma pessoa alta, então eu chegava nos lugares para dar aula, às vezes as pessoas falavam, mas tá, é você? Eu falava, sou eu. Tem certeza, mas... Pois é, enfim, aí essas coisas todas às vezes acabavam assustando também, mas é impressionante como a gente se conecta assim e, enfim, fica muito assim, o que eu sinto atualmente é que depois dessas experiências e depois de perceber, inclusive, todos os pontos que são muito complicados e que realmente são muitos desafios, eu ainda assim me impressiono com o quanto de disposição que eu tenho para me vincular ao continente, para estar no continente, para querer elaborar e pensar coisas, e pensar projetos, enfim. E ter sempre, por exemplo, eu tenho sempre Angola no meu horizonte, assim, porque eu acho que realmente foi um caminho que abriu, enfim, um trajeto aí que merece ser. Eu não tem como mais perder de vista. E eu sei que essa sensação é uma sensação que outras pesquisadoras com quem eu converso, que, enfim, fizeram pesquisa em Angola, sobretudo, elas têm. Tem uma pesquisadora em específico, a Mili Fernandes, lá da Bahia, que, cara, eu não sei como ela fez para voltar, porque, assim, eu falei, você não vem embora? Ela falou, eu não consigo. Eu não consigo. Eu falei, mas você tem que terminar suas coisas aqui. E aí é bem curioso isso. E ao mesmo tempo, acho que essa ponte precisa ser mais aberta para que esses pesquisadores também, moçambicanos, angolanos, cabo-verdianos, senegaleses, nigerianos, enfim, né? Sobretudo desse trecho aí que a gente recebeu muito, venham para o Brasil, porque a gente também conseguiu preservar algumas coisas que foram totalmente desvinculadas e retiradas a partir do processo colonial, do colonialismo. Então, tem alguns jeitos, algumas coisas que eles também vão se rever, que eles também vão perceber algumas coisas e vão ampliar a própria compreensão, né? Compreensão do que se é, da sua história, de que lugar foi esse, né? Onde vários dos seus foram enviados, né? Vir para cá também é reconhecer um lugar, né? Que acabou se tornando também um lugar a partir do momento que esse lugar também foi transformado e foi civilizado pelos africanos aqui vindos, né? A gente precisa sair desse lugar de pensar que o processo escravocrata ele foi apenas de submissão e passividade. Não, ele em alguma medida foi um processo que teve muita resistência e criatividade. E essa resistência e criatividade ela está falando de formas de civilizar, né? É o tão famoso português que a Lélia Gonzalez fala. Nossa forma de falar é uma forma totalmente influenciada pelos falares africanos. Então, eu acho que tem vários reconhecimentos aí, reconhecer essa família grande, né, que fala alto. Eu lembro que eu não tive nenhum problema com isso, porque no primeiro mês que eu morei em Angola, eu fiquei numa casa de família, e eu lembro que a senhora, ela falou assim, olha, hoje ela é minha mãe angolana, assim, você falou, olha, né, é assim, e eu falei, não, esse negócio aí de vou se meter, eu falei,
Isso é muito a minha família. Eu até me assustei, porque eu falei, gente, vocês são muito parecidos com o pessoal da minha casa, porque às vezes eu disse, gente, tem que ter um limite, porque é tudo, sabe, junto, e enfim. E eu acho que é isso, e ao mesmo tempo, quando você vem e você vê isso, você nota também que nem o colonialismo triunfou achando que ia ser isso tudo, e nem que o racismo triunfou com tanta força, porque as nossas subjetividades, elas conseguiram ser preservadas de algum modo, e eu acho que são esses os pontos que a gente precisa trazer para a sala de aula, para os conteúdos, para as docências, para as ementas, sabe? Porque aí a gente está transformando esse processo de uma socialização a partir da educação e entendendo que isso é uma forma como a gente vai olhar o mundo e olhar as pessoas. Eu encerro por aqui, a gente já passou do tempo. Agradeço muito, foi maravilhoso mesmo, estou muito feliz, assim, muito grata, Márcia, Ide. Eu espero que esse seja só um dos primeiros convites de conversa que a gente possa fazer. E essa com certeza. Tá bom? E espero mais logo, em breve, ir para Maputo, comer. É Matapa. Matapa. Ai, Matapa de camarão com caranguejo. Aí você já me ganhou a vida inteira. Camarão e caranguejo. Obrigada, Iércia. Foi um prazer. Na folha da mandioca. Foi um prazer enorme conversar com você. E foi uma conversa assim, muito de reconhecer, né? De nos reconhecer. Parece que as histórias foram se encontrando. Cruzam, né? E você é bem-vinda aqui no Centro Cultural Brasil Moçambique, aqui em Maputo. Obrigada. Eu termino agradecendo como os moçambicanos, Canimambo, que é obrigado, e Itabonana é que nos vemos em Xangana, uma das línguas, né? E das 20 Xangana, línguas locais. Então, esse é um até logo, espero que a gente possa ter a oportunidade de ter outras conversas, virtuais e presenciais também. Sim. Muito obrigada mesmo. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.